sejam todos bem-vindos. Neste vídeo estaremos apresentando algumas dicas em relação à educação financeira no lar, principalmente perante seus filhos, que poderão contribuir para o futuro financeiro aí de toda a sua família, que são dicas que servem aí para crianças de 0 a 80 anos. Bora lá então? Antes de apresentarmos as principais dicas aí em relação ao processo financeiro, vamos fazer uma pequena abordagem em relação ao processo de endividamento e de inadimplência no Brasil. Taxa de endividamento das famílias brasileiras. A cada 10 famílias brasileiras, 8 têm dívidas. Essa tem sido a taxa média de endividamento das famílias, medida pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em abril de 2023, 78,3% dos núcleos familiares do país tinham dívidas. Em 2022, a média total foi de 77,9%, valor recorde desde que o levantamento começou a ser feito pela Confederação em 2011. Então percebe-se uma característica bastante forte aí da população brasileira em relação a buscar a aquisição de seus bens, seja um veículo, seu imóvel, e até compras do dia a dia, que realmente o brasileiro tem essa cultura de fazer parcelamento e endividamentos para adquirir bens e produtos. E uma condição talvez diretamente proporcional em relação ao endividamento seria a inadimplência. Vamos ver como está então esses números. Número da inadimplência no Brasil. Segundo o levantamento do Mapa da Inadimplência no Brasil de junho de 2023, feito pela Serasa, o país contava com 71,45 milhões de brasileiros nessa situação, cerca de 43,78% da população. Ao analisarmos a situação econômica atual, podemos considerar importantes fatores para o endividamento: a inflação, o desemprego, a carência de educação financeira e a falta de planejamento financeiro das famílias, segundo colocado por Aline Maciel, gerente da Serasa. Então, realmente, o processo de inflação, o aumento das taxas de juros, o próprio desemprego acaba trazendo aí uma condição desfavorável e as pessoas não conseguem honrar seus compromissos. E principalmente, que até destaquei, seria a falta de uma educação financeira. É o que então nós nos propusemos nesse trabalho, de trazer aí uma introdução a esse processo, que deve iniciar-se então desde as mais tenras idades, ou seja, desde criança. E qual a idade que se deve começar a educar a criança em relação à educação financeira? Seria então o mais cedo possível. A partir do momento que a criança consegue já entender, precisa de recursos para adquirir as coisas, ou seja, consegue identificar e ter o contato com o dinheiro, já é interessante então começar a implementar essa educação. A forma mais didática, mais fácil aí de demonstrar uma metodologia de economia para a criança seria então o velho e prático sistema de guardar moedas no cofrinho. Então o primeiro ponto seria você adquirir aí, de preferência, um cofrinho que chama a atenção da criança. Um dos modelos de cofrinho mais conhecidos e divulgados e utilizados é aquele porquinho da poupança, onde existe a condição de ali depositar moedas. Há uma analogia que se faz ao próprio animal, engordá-lo para termos aí o resultado futuro. Então seria presentear a criança com esse objeto e dar a ela aí seguidamente os trocadinhos, as moedas, para que ela vá então introduzindo ali no seu cofrinho de poupança e já criar então essa cultura, a familiaridade de guardar parte dos recursos que chegam às suas mãos. Então ela vai já sentindo aí aquele prazer, aquela vontade de pegar as moedas e colocar dentro daquele cofrinho. Então inicialmente até de uma forma de brincadeira, ela vai então criando essa cultura de guardar dinheiro. Outro ponto importante aí, quando a criança começar a sentir o peso já das moedas dentro do cofrinho, existe aquela então condição natural que todos nós temos, quando tem um dinheiro acumulado, de ter um pouco de dinheiro na mão, é de gastar, é de utilizar. Então já criar também, nesse momento, a cultura da persistência, ou seja, fazer com que a criança entenda que já tem ali um volume, mas aquele volume pode ficar maior ainda, então ela vai continuar guardando ali até que esse cofrinho esteja então, com a sua capacidade máxima de depósitos ali atendidos. Então isso pode levar aí, dependendo do volume de moedas que você vai conseguir disponibilizar, de 5, 6 meses até esse cofrinho então estar completamente cheio. Então é importante criar essa condição de segurar aí o impulso e manter a constância de depósito para que então lá na frente se tenha um resultado melhor. Tem que passar para a criança a ideia de montante, principalmente quando for aberto esse cofrinho ou quando ele for de alguma forma esvaziado, ela vai verificar ali o volume que ela conseguiu de grão em grão, ou seja, de moeda em moeda, juntar em determinado período de tempo. Então essa ideia de montante, essa ideia de volume, é importante também a criança visualizar. E quando for o momento, então, de você pegar esse recurso e levar a criança em algum lugar, onde ela vai poder usufruir daquele recurso que ela juntou naquele período, e você pode, então, fazer uma experiência, entregar na mão dela
uma única moeda, talvez de R$ 1, e fazer com que ela vá, então, fazer alguma compra com aquele valor. Então ela vai buscar, dentro daquele local onde vocês estão inseridos, alguma coisa que ela consiga comprar com aquele valor de R$ 1. Um doce, uma bala hoje em dia, né, que R$ 1, que realmente o poder de compra é muito baixo, mas ela vai ter ali, sentir uma experiência de que aquele valor de R$ 1 consegue, certo produto a ser adquirido. Depois você vai colocar na mão dela, então aquele volume, ou se você já trocou aquele valor, pegar então e demonstrar para ela o total que ela tinha acumulado. Geralmente um cofrinho médio aí vai conseguir acumular de 80 a 100 reais. Então você vai colocar na mão dela ali esse valor e ela vai então buscar naquela nova condição algo para comprar então até aquele limite. Então ela vai perceber nesse momento o quanto é aquela poupança, o quanto aquele acúmulo conseguiu com maior valor agregado, inclusive que satisfaça mais aí a sua vontade, né, e a sua satisfação de compra. Então com isso ela vai poder identificar, né, o como é importante, né, esperar um pouco, esperar um tempo para poder realizar algo maior lá na frente. Outro ponto importante também dentro da cultura financeira das crianças, dos jovens, né, seria em relação à mesada. Caso você tiver condição, se você tiver essa cultura também, essa política de mesada semanal, mensal, como for o caso, então disponibilizar esse valor à criança, ao jovem, e de alguma forma colocar a necessidade de que ela faça uma guarda de parte desse recurso. Você pode disponibilizar o valor todo de imediato e pedir para que então ela faça aí o uso daquele valor, mas que traga de volta pelo menos 10% do que você disponibilizou. Se você entregou ali R$ 50, que ela traga de volta para você, ou que ela guarde no cofrinho, ou na sua poupança, no mínimo R$ 5, né, que é 10% daquele valor da mesada ao qual você disponibiliza. Se ainda a criança ainda não desenvolveu essa consciência, essa disciplina de guardar parte do dinheiro, você já retém. E diz assim, ó filho, a tua mesada é R$ 50, mas nós vamos guardar aqui 10%, seria R$ 5, para fazer então uma certa economia. Pode depender também, tem crianças aí que vão guardar até mais desse valor quando ela identificar que vale a pena ela conseguir algo de maior poder de compra lá na frente, ela vai, na sua própria condição, algumas vão até pedir para que seja retido um valor até maior do que esses 10%. Muitos até vão querer guardar metade do valor da mesada. Enfim, então criar aí essa condição de mesada versus economia. Ela tem que ter essa noção de tudo que chegar na sua mão, ela poder então fazer guarda da parte deste valor. Uma outra situação relacionada à mesada seria desenvolver processos de recompensa ali dentro daquela condição. Ou seja, você tem a condição de disponibilizar um valor aí, que a gente colocou, semanal, mensal, para a criança, que ela possa então ter esse valor para as coisinhas que ela gosta de adquirir, que ela tem vontade de fazer com o seu próprio dinheiro. Então você já criar então dentro desse processo uma condição de recompensa. Nada assim que seja muito pesado, que seja de muito sacrifício para a criança, mas que ela entenda que o dinheiro não vem de mão beijada, que tem sempre que existe uma troca. Lá na frente, então, ela vai ter já essa condição de que ela vai ter que estudar, que ela vai ter que trabalhar para ter o recurso, então, necessário para as suas necessidades. Então, de alguma forma, você vai criar, cada tempo, aí, de cada momento da criança, uma ajuda dentro de casa, a secar uma louça, recolher o lixo, ajudar a mãe em alguma tarefa. Pode relacionar também esse recurso às notas da escola, às atividades que ela faz bem feito no dia a dia, a alguma ação de obediência, enfim, vai criar alguns laços que possam relacionar aquele dinheiro que ela está recebendo como mesada, como aquele recurso que ela não tenha ganho com facilidade, que existe então um certo merecimento naquela condição. Então, cada caso vai ter a sua particularidade, mas é importante você já também desenvolver essa cultura aí de recompensas para que a criança, para que o jovem já vai entendendo aí como funciona o sistema financeiro normal. Lá na frente, o dinheiro vai ser fruto de trabalho, de estudos e de alguma condição que ela vai ter que ir atrás para buscar. Então, essa cultura de guardar recursos e ter essa mentalidade de não ser impulsivo, então, de alguma forma, você vai estar incluindo aí dentro daquela criança, dentro do seu filho, uma condição, então, de investidor. Inclusive, em determinado momento, aquele cofrinho que ela tem ali, por um tempo ela usou aquele dinheiro, ela acumulava e comprava alguma coisa, você pode, então, mudar a estratégia. Pegar aquele valor e depositar numa cadeia de poupança. Então, ou seja, em vez de ela estar gastando aquele valor, ela vai estar, então, guardando aquele recurso para o futuro. Ela está estimulando, então, a não também ser consumista, e só juntar para gastar. Também juntar e guardar parte, investir parte daquele recurso permanentemente, para ter uma reserva quando surgir alguma necessidade ou até para adquirir algo, né, de um valor mais apropriado, pagando aí talvez menos juros de financiamento, pagando menos juros aí de empréstimos.
Vamos então fazer aqui uma simulação bem rápida para poder mostrar quanto é importante desenvolver essa cultura de investimento, de poupança a médio e longo prazo. Vamos ver aqui então a seguinte condição. Desde o momento do nascimento do filho, por exemplo, a pessoa então abre uma caderneta de poupança ali para então depositar naquela poupança um valor X aí mês a mês. Lá na frente, no futuro, essa criança poder ter, quando ela entrar na adolescência ou até na fase adulta, um recurso já disponibilizado para utilização. Então, digamos que seja um valor até no início bastante plausível, que seja R$ 20 por mês desde o momento do nascimento. E durante 18 anos, os pais criam então essa cultura de fazer um depósito mínimo aí de R$ 20 por mês durante esse período. Há uma taxa média da poupança hoje de 0,63%, teria então as seguintes condições. Vai aportar R$ 20 durante esses 18 anos, a essa taxa então da poupança. Teria sido aportado então durante o período R$ 4.320, seria os R$ 20 todo mês, e de rendimento mais 4.957. Então no final aí, de 18 anos, já teria naquela aplicação um saldo de R$ 9.297,55, que é o valor então aqui no último mês aí de aplicação. Não estamos aqui considerando os impactos da inflação, estamos apenas demonstrando aqui como o valor, a média de 2 Coca-Colas por mês, conseguir ter aí uma condição aí de poupança lá na frente para a criança. Digamos que nessa mesma condição, que eu consiga aí, a cada 2 anos, aportar R$ 20 a mais naquele valor inicial. Então, aumentando aqui o meu aporte, ou seja, o meu depósito na poupança, de R$ 20 a cada 2 anos, já teria então, em 18 anos, um saldo aí de R$ 37.110 nesse período. Então teríamos um depósito total de 21 mil e um rendimento aí de R$ 15.490. Então vimos aí como é importante criar essa cultura do investimento. Nós vimos aqui o exemplo da poupança, que é um investimento, de certa forma segura, mas existem outros tipos de investimento que você pode buscar aí com condições melhores. Nós temos no canal outros vídeos que nós demonstramos como fazer render o seu dinheiro, comparando até inclusive com os impactos da inflação, e você vai poder verificar realmente o quanto o juro composto, como um investimento, ele pode, ao longo do tempo, aí, trazer um retorno significativo. Então, pessoal, como vimos ali no início da apresentação, na introdução, que a cultura do brasileiro é realmente fazer compras através de endividamentos, parcelamentos, já é a forma mais usual aí que o pessoal tem encontrado aí para fazer as suas aquisições. Só que existe o perigo, de qualquer momento, a pessoa pode perder o emprego, pode passar por uma situação de aperto financeiro e ela vai acabar então se tornando um inadimplente. Como a gente viu ali também, é um número bastante alto e essa inadimplência gera um custo financeiro muito grande. Os bancos acabam, em função do risco envolvido no processo, cobrando uma taxa de juros às vezes abusiva. Acabam onerando, inclusive, aqueles que fazem seus pagamentos aí em dia. E como colocado ali pela gerente da Serasa, e também é um entendimento da maioria dos economistas, que um dos grandes vilões aí do processo de endividamento, do processo de inadimplência das famílias brasileiras, é a própria falta aí de educação financeira. Então a gente trouxe esse vídeo mostrando aí que é possível educar o filho, educar a criança. Ela não vai aprender na escola esse tipo de aprendizado, então é importante você já introduzir na sua família, nos seus filhos, essa cultura. E lembrar que essas dicas servem para qualquer um de nós. Não existe momento aí para você iniciar esse processo. Você está hoje em uma situação que não é muito confortável financeiramente, você pode então começar a mudar esse processo. Nós temos no canal vários vídeos aí dando dicas aí de como você melhorar aí a sua condição financeira, sair da dívida, sair da inadimplência. Então acompanhe aí o canal. Vamos deixar aqui no final os links de alguns vídeos que tratamos também sobre o assunto, para que você possa então fazer um bom uso. E não esqueça então aí, se você gostou do nosso vídeo, deixar o seu like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para ter acesso aí a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.